Pai do Senhor, meus amados irmãos, dando sequência sobre o assunto que começamos, estamos fazendo então esse terceiro vídeo na sequência da primeira carta de João, capítulo 1, que ele está dividido em algumas partes: a revelação do verbo, versículo 1 ao versículo 4, a rejeição do verbo, versículo 1 ao versículo 11, a aceitação do verbo, versículo 12 ao versículo de número 14. Vamos falar da aceitação do verbo. Aí nós observamos que no versículo de número 12, olha o privilégio que tem aquele que recebe Cristo, o verbo, a palavra da vida, aquele que dá a vida, aquele que deu vida ao mundo, aquele que dá vida aos mortos, aquele que dá vida ao pecador. Quando recebemos Jesus, a palavra nos diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não há privilégio mais lindo. Então o ser humano, ele não nasce no mundo como filho de Deus, ele é uma criatura amada por Deus, Deus ama. Jesus morreu por essa pessoa, pelas pessoas que nascem nesse mundo, mas só se torna filho de Deus quando recebe Jesus. Estamos falando do que a Bíblia diz, não do que o pensamento humano diz. Então a Bíblia diz, Jesus está dizendo aqui, o João está narrando que Jesus veio fazer a missão do Filho de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Todos os que aceitam Jesus como Salvador tornam-se filhos de Deus. Não por serem descendência de Abraão, né? Não por serem descendência de Abraão, porque não são aqueles que nasceram da carne e de sangue, mas é por um processo espiritual, o que é sobre o nascimento, aqueles que nasceram da carne, né? O próprio Jesus faz menção que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Esta aceitação na família divina como filhos adotivos é um dom gracioso e sobrenatural de Deus, mediante a nova vida implantada pelo Espírito Santo no ato da conversão do pecador, contrito e arrependido. Então é o reconhecimento que a pessoa é pecadora, e no momento que ela vem para Cristo reconhecendo os seus pecados e abandonando os seus pecados, ela torna-se então filho de Deus, adotado na família de Deus, pela nova vida implantada, colocada dentro de nós pela ação direta, poderosa do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 14, João está dizendo: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso significa dizer que o Filho de Deus, o Verbo eterno, habitou em um tabernáculo semelhante ao nosso, ou seja, em um corpo mortal, mas depois o revestiu de imortalidade, e o mesmo fará conosco em breve. Então Jesus desce do céu, o Filho de Deus se manifesta, e ele vem ao mundo, né? A manifestação de sua maravilhosa graça é gerado no ventre de Maria, né? E vimos agora a sua morte na cruz para resgatar o pecador, para salvar o mundo perdido, para trazer o perdão, a salvação, a vida eterna. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscita no terceiro dia com poder e grande glória, agora com um corpo imortal, um corpo revestido da imortalidade. E agora todos nós que o aceitamos como Salvador, essa é a nossa esperança como crente em Jesus, a esperança do crente em Jesus, né? É a esperança gloriosa de que o nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade, conforme Paulo descreve muito bem no 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 4, e também 2 Pedro 1, 13 e 14, onde ele fala da vida da imortalidade. Este é o foco, porque aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, deixamos o mundo, deixamos o pecado, é porque nós queremos viver a vida eterna que só Jesus pode nos dar. Então, da mesma forma que a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, lá nos tempos de Moisés, durante a caminhada do povo hebreu pelo deserto, assim
Assim sucedeu com Cristo, através do seu nascimento, sua natureza divina se encarnou e habitou entre nós. O povo de Israel via a glória de Deus aonde no Antigo Testamento? O povo de Deus via a glória de Deus no tabernáculo, a manifestação da glória de Deus no tabernáculo, naquele deserto que eles peregrinavam desde o Egito até a chegada na Canaã, na terra prometida. E agora João está se referindo a Jesus como o lugar aonde estava a glória de Deus. Vimos a sua glória. E a glória de Deus agora está presente aonde? Na nossa vida, habitando em nós, morando em nós, né? Então, a sequência dessa glória continua ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. A presença de Jesus na nossa vida. João está dizendo, vimos a sua glória. Entendemos que não foi apenas a glória externa da transfiguração no Monte Tabor, Mateus 17, 2, também segundo Pedro 1, 17 e 18, Pedro faz menção deste acontecimento, mas o esplendor do seu caráter divino, aonde estava a glória, né? Em tudo quanto Jesus era, em tudo quanto Jesus fazia, resplandecia a glória do Pai. E agora observamos, cheio de graça e verdade. A graça é o favor imerecido, é algo que nós não merecemos, porque somos pecadores rebeldes, costumados, gostamos do pecado, mas Deus, na sua infinita graça, nos amou, nos perdoou, através de Cristo Jesus, nos deu a possibilidade